Olá, meu nome é Alan Ferreira Falcão. Eu vou falar sobre a atuação do psicólogo em relação ao acompanhamento do egresso do sistema prisional, daquele que foi posto em liberdade, ou seja, daquele que saiu da cadeia, saiu do sistema prisional. E para isso é preciso destacar que é fundamental essa atuação, esse acompanhamento esse acompanhamento psicológico diante dessa pessoa que está saindo desse egresso e, portanto, ela vai enfrentar dificuldades, barreiras na vida para se reintegrar à sociedade, para se reintegrar à vida em liberdade, na qual existe muita discriminação, muito preconceito contra pessoas que praticaram qualquer espécie de crime que geralmente resulte numa pena privativa de liberdade, ou seja, na conhecida cadeia. Dito isso, é preciso destacar também o dispositivo da Lei de Execução Penal, aquela lei que ela vai ditar os procedimentos, normas jurídicas sobre como se dá, como acontece o processo da pena de privativa de liberdade na prática, claro. Então, o artigo 25 da Lei de Execução Penal vai dizer que aos egressos a assistência ela é dada na forma de apoio, de orientação, né? Vai ser na forma de apoio, de orientação a essas pessoas. E também vai dizer no inciso 2 que, se necessário, também será oferecido alojamento e alimentação ao egresso em torno de 2 meses, alojamento e alimentação em torno de 2 meses, tendo em vista que a maioria das pessoas que cumprem penas privativas de liberdade, elas têm baixa escolaridade e têm baixa remuneração, têm baixa condição financeira, são de baixa renda. Então, esse apoio é fundamental aos egressos do sistema prisional, porque é uma maneira de reintegrar a pessoa na sociedade e também uma maneira de prevenir outros crimes. Isto é uma maneira de fazer com que essa pessoa que saiu do sistema prisional, ela não volte a reincidir na prática criminal, na prática criminosa. Dessa forma, também deixa claro no parágrafo único do artigo 25 da Lei de Execução Penal que, sendo comprovado por um assistente social a tentativa, o empenho do egresso em obter emprego, em, consequentemente, obter uma renda, uma fonte de sustento, e não conseguindo, pode ser prorrogado por mais 2 meses a assistência do alojamento e da moradia, ao egresso. Voltando, então, o artigo 26 ele dispõe sobre o que considera ser um egresso para a lei em questão, né, para a Lei de Execução Penal, abreviadamente falando, para a LEP. Então, o egresso é considerado aquela pessoa, o indivíduo que foi liberado definitivamente durante um lapso de tempo correspondente a 1 ano, e também aquela pessoa que está em liberdade provisória durante a análise das provas. Então, o que acontece? Primeiro, o Conselho Federal de Psicologia ele lançou uma nota em 2009 apontando que, na prática, o artigo 25, ou seja, aquele artigo que dispõe sobre a assistência aos egressos como forma de ressocialização, de reintegração na vida social, em liberdade, o Conselho Federal de Psicologia apontou que no Brasil isso não se vê muito. No Brasil, esse dispositivo ele é como se fosse letra morta. Ele está escrito ali, está presente, está previsto,
porém não é observado. Então, existe uma grande negligência por parte do nosso Estado brasileiro em cumprir a assistência social de forma a evitar uma reincidência criminosa, uma reincidência da prática criminosa. Por isso, ela alerta, o Conselho, né, ele alerta, o Conselho Federal de Psicologia, alerta que é necessária uma maior, uma maior observação desse item, porque faz até uma comparação onde a reincidência ela é significativa, menor do que aqui no Brasil, são os locais, os países onde eles conseguem dar um apoio maior àquela pessoa que saiu do sistema prisional, um egresso do sistema prisional, e por isso consegue, por exemplo, arranjar um trabalho com mais facilidade, de forma a recuperar a sua autoestima e recuperar a visão, a sua imagem que tem diante de toda uma sociedade que geralmente recrimina, tem uma visão super preconceituosa, tendo em vista que a pessoa, ela, devido a uma série de circunstâncias, acabou cometendo um crime, resultando em uma pena privativa de liberdade. Ou seja, o Conselho Federal de Medicina enfatiza bastante a noção do acompanhamento do egresso assim que ele está tentando retornar uma vida onde ele possa conviver harmonicamente com os outros indivíduos. Porém, é um obstáculo muito grande quando dentro da prisão, digamos assim, já uma escola de crime lá dentro, né? Já uma escola de crime, um local onde não existem condições ideais para uma pessoa, pelo menos na maioria das prisões, não existem os locais ideais, os locais, claro, também devido ao orçamento, né, apertado, orçamento que é bem mais curto, porém, na prática, se fosse melhor gerido, algumas ferramentas, alguns instrumentos de capacitação profissional, de ressocialização do preso, isso poderia diminuir significativamente quando o preso, assim que saísse, no caso o egresso, ele conseguisse um trabalho de forma mais rápida. Outro detalhe apontado pelo Conselho Federal de Psicologia, na verdade, é a dificuldade, o empenho que o egresso ele busca para conseguir um trabalho na iniciativa privada, e isso é até, o Estado ele tenta promover a reinserção dessa força de trabalho do egresso do sistema prisional na iniciativa privada. Porém, o próprio Estado ele não consegue tratar de forma isonômica, tratar o egresso do sistema prisional de igual competência, de igual capacitação com uma pessoa que não tem antecedentes criminais. Porque a maioria dos cargos no serviço público não aceita pessoas com antecedentes criminais. Ou seja, é muito contraditório no nosso país ele tentar promover uma certa dignidade do trabalho da pessoa que está tentando quebrar preconceitos, quebrar barreiras para novamente estar em harmonia com os outros indivíduos na sociedade, quando o próprio Estado ele impõe certas barreiras para cargos do serviço público, principalmente quando você observa vários requisitos de concurso sobre a questão do histórico, a questão dos antecedentes das pessoas, que geralmente existe a previsão de idoneidade moral. Então, o que acontece? O próprio Estado ele tenta solucionar e ao mesmo tempo coloca certas barreiras para essas pessoas egressas. E basicamente é importante também citar aqui, é isso que ocorre, né? O Estado ele não consegue chegar em certas áreas que não existe muito interesse para isso, né? Não traz o retorno que o Estado quer. E então aquelas pessoas, às vezes desde cedo, aqueles indivíduos eles são aliciados pelo crime e como também a pena para essas pessoas, elas são mais atingidas para as pessoas como se fossem soldados, né? Ela é mais atingida para os soldados, já os generais, os chefões, eles às vezes não moram nem no Brasil, digamos assim, ou se moram, é muito difícil prendê-los, então
eles vão só aliciando as pessoas, os adolescentes, os jovens cada vez mais, e para eles é muito difícil chegar a uma prisão, uma pena privativa de liberdade, né? Então, infelizmente, é isso. É isso. Existe todo um mecanismo legal, um dispositivo legal na Lei de Execução Penal, artigo 25 e 26, que dispõe sobre o acompanhamento do psicólogo, assistência do psicólogo na reintegração social na vida, novamente, liberdade do egresso do sistema prisional. Porém, o Conselho Federal de Psicologia aponta que ainda esse dispositivo precisa ser mais observado no Brasil, não somente por questões orçamentárias, né, orçamento curto, porém, certa negligência mesmo. E é exatamente isso. O Estado ele promove, ao mesmo tempo, integração do indivíduo e, por outro lado, ele impõe barreiras no acesso aos cargos públicos. Boa noite a todos. Estou aqui para gravar minha parte aqui do nosso trabalho de psicologia, onde nós vamos falar sobre a importância do psicólogo no regimento prisional. E é com muito prazer que nós vamos estar utilizando nesse trabalho de apresentação uma monografia, né? Um trabalho que foi realizado pelo nosso professor Adelso. E queremos primeiro destacar a importância, né, do psicólogo no regimento prisional. Devemos entender que o atendimento do psicólogo no regimento prisional é algo novo. Surgiu em 1986, juntamente com os direitos humanos, né? Mas antes disso, alguns psicólogos unidos nesse propósito já auxiliavam nos presídios, né, como voluntários. E qual é a importância do psicólogo para o regimento prisional, ou seja, para a conduta do preso enquanto ele cumpre a sua pena? O preso, queridos, ele não deixa de ser um ser humano, né? Um ser humano. E o trabalho do psicólogo nada mais é do que um acompanhamento. Acompanhamento esse que o psicólogo, ao ele adentrar em um presídio para acompanhar o cotidiano de um preso, ou seja, de uma pessoa que deliquiu de uma conduta, ou seja, teve um desvio de conduta, não é de chegar com aquela pessoa e procurar saber qual é o grau de periculosidade que aquela pessoa tem, qual o grau do crime que ela cometeu. Pelo contrário, o maior foco do psicólogo, ao ele adentrar com esse trabalho em um presídio, é o acompanhamento de que forma, de que maneira melhor tratar os presos e reabilitá-los para o convívio novamente à sociedade. Então, o psicólogo ele não está ali como um investigador para investigar a vida do criminoso. Não. Ele está ali para reabilitar aquela pessoa da melhor forma possível, dando o que ele precisa, que é um acompanhamento psicológico. Boa tarde, meu nome é Mendes da Silva Silva. Eu vou falar sobre a atuação do psicólogo dentro do sistema prisional. Cabe ressaltar que o psicólogo, embora desenvolva várias atribuições ao longo de sua jornada acadêmica e também como profissional, embora ele aprenda e desenvolva várias atribuições, dentro do sistema prisional há normas, há condutas que devem ser seguidas, e então o psicólogo ele deve se relacionar ali, com essas normas, ele não pode ir contra essas normas do sistema prisional. A primeira que eu vou falar é que é vedado ao psicólogo fazer exame criminológico, O exame criminológico, ele tem vários pontos, interessantes, mas o principal ponto ali é que avalia o grau de inserção do preso já na sociedade, o grau que esse preso está apto para ser inserido na sociedade. Então, o psicólogo não pode fazer esse exame criminológico. O psicólogo também não pode fazer uma avaliação psicológica para
decisão, para embasar uma decisão judicial, né, no decorrer da pena aí, né, do julgamento do preso. Então, o psicólogo que atua lá dentro não pode fazer isso, senão ele também estaria ali prejudicando o preso. Então, não haveria ali um benefício, né, ao preso. Logicamente, nenhum dos presos iriam querer, né, essa ajuda psicológica, sendo que eles estariam sendo prejudicados, né? Também o psicólogo ele não pode participar de ações nem de decisões com caráter punitivo ou disciplinar dentro do sistema prisional, com o mesmo ponto de vista, né, do ponto anterior, né? Senão nenhum dos presos iriam aceitar, né, essa ajuda psicológica dentro da unidade, pois estariam sendo altamente prejudicados. Também é vedado ao profissional psicólogo executar prognóstico criminológico para aferir o grau de periculosidade do interno, né, para ver se ele está apto ou não para sair, né, ou cumprir outro tipo de pena menos rígida. Então, também o psicólogo é vedado a fazer esse tipo de prognóstico. Então a gente vê, né, que todas as vedações, né, elas são apenas para o benefício dos internos. Cabe ressaltar que no Brasil, né, principalmente, atualmente a gente tem uma crescente ali de uma tentativa de humanizar os presídios, né, as unidades prisionais, tentar cada vez mais ajudar os detentos para que eles se ressocializem, para que eles possam voltar à sociedade, para que haja uma recuperação desses indivíduos. E é contra, né, aquela ideia antiga de que o preso os penitenciários, né, devem ser apenas punitivos, né, o preso não deve sair de lá, deve ser altamente castigado lá dentro, sem nenhuma humanidade, né, uma humanização destes presos, né. Mas a gente tem que entender que eles são indivíduos também, e o papel do psicólogo lá não é atuar para o Estado contra esses já indivíduos presos, né. Por isso que é verdade todos esses documentos, né, de cunho psicológico que possam prejudicar, né, esses internos. Então por isso que essas vedações são feitas lá dentro. E um dos principais pontos do psicólogo lá dentro, um dos principais benefícios aos presos, é o fato ali de que muitas vezes é muito difícil, né, quando um indivíduo ele está aqui, né, usufruindo de sua liberdade de vir, de liberdade de expressão, né, de qualquer outro tipo de liberdade, e acaba sendo preso e acaba perdendo todos esses direitos, né, principalmente o de vir, e aí acaba ficando mais difícil, e aí ele fica irritado, e aí muitas vezes lá dentro, com toda essa irritação, com toda essa perda de direitos, ele acaba ficando um pouco indisciplinado. Então há uma ajuda, né, psicológica, pode ser pedida tanto pelo interno como pela família do interno, para que o psicólogo vá, ajude, né, converse com esse interno, explique para ele a situação, tente o ajudar ao máximo para que esse interno não acabe sendo cada vez mais prejudicado, pois ele já foi punido, já está cumprindo sua pena, e se ele ficar com indisciplina, ele pode ter uma pena maior ainda, pode ter uma vida muito mais difícil lá dentro. Então, esse é um papel muito importante para o psicólogo. Entender que ele está lá para ajudar o interno, e para entender o interno, e para explicar estritamente ao interno que, embora a situação seja difícil, ele não pode continuar ali naquela situação para piorar ela ainda mais. Então esse é um dos principais papéis do psicólogo. Essa orientação aos profissionais de psicologia, né, que atuam dentro do sistema prisional, estão descritas na resolução número 12 de 2011 do sistema do Conselho Federal de Psicologia, né? E são mecanismos ali de orientação para esses profissionais, para que haja uma melhor
adequação do psicólogo ao próprio sistema prisional no seu relacionamento com os internos, né? Mais uma vez ressaltando que um dos papéis mais importantes, né, ao psicólogo é ter esse vínculo, né, com o paciente, né, com o seu cliente ali, para que não haja uma desavença, né, um mal entendido entre ambas as partes e que acabe não tendo essa confiança por parte do interno com o psicólogo, e aí acaba que o interno não vai ter com quem buscar ajuda, não vai ter um meio ali para um meio psicológico, né, para se embasar, para se defender, para buscar alternativas, para se entender. Então acaba sendo cada vez mais difícil. E por isso então, né, que o psicólogo ele não pode atuar, né, com esses documentos que possam prejudicar, né, numa esfera administrativa dentro do sistema prisional ou numa esfera penal, né, no âmbito jurisdicional, que possam afetar, né, e prejudicar o interno. Tudo isso são as vedações na qual o psicólogo ele tá inserido, ele não pode fazer. Mas a gente tem que falar também, né, quais são as obrigações ali, né, quais são os deveres, as atribuições do psicólogo dentro do sistema prisional. E são principalmente duas vertentes, né? A ressociabilização do interno. O psicólogo está ali para ajudar o interno, para ressociabilizar ele, para fazer com que ele não se afaste completamente da sociedade, não tenha a sociedade, os demais indivíduos e o Estado como um inimigo, e acaba se afastando completamente de qualquer tipo de integração novamente à sociedade, tornando cada vez mais difícil o seu convívio social, né? E aí acaba gerando cada vez mais dificuldades ao próprio Estado, né? E à própria população, que vai acabar sofrendo, e o Estado também vai acabar tendo que ter cada vez mais preocupações e mais gastos para controlar esse indivíduo e também para manter esse indivíduo que não busca mais solução, né? Então, o psicólogo ele deve atuar para ressociabilizar esse indivíduo e para garantir, né, que o indivíduo não se abale completamente e não haja dessa forma totalmente contrária aos interesses da população e do Estado. E o segundo aspecto inerente ao profissional da psicologia é a recuperação mental do próprio indivíduo, né? Como eu já citei anteriormente, é muito complicado ao indivíduo que está habituado com sua plena liberdade. Quando ele é preso, ele acaba tendo muitos problemas mentais de não se adaptar com essa nova rotina, com essa parte de perder seus direitos, de ficar preso, e muitas vezes o que acaba piorando é que os sistemas prisionais são altamente inóspitos e também há muitos casos, né, de violações aos direitos humanos, que torna cada vez mais difícil essa recuperação mental do interno. E acaba tendo os casos de disciplina, na qual o interno que ficar indisciplinado pode sofrer consequências lá dentro, pode arrumar confusão com os outros internos, e aí acaba aumentando sua pena ali dentro mesmo, acaba piorando a sua situação. E mesmo que ele saia, né, cumpra sua pena e saia do sistema prisional, ele acaba saindo cada vez mais revoltado, né, injuriado com a situação que ele viveu lá dentro, e aí ocasionando, né, o que a gente já falou ali na primeira parte, né, da ressociabilização, que fica cada vez mais difícil. Então o psicólogo ele está ali também para cuidar dessa parte da recuperação mental e tentar ajudar cada vez mais para que o indivíduo que está ali, né, presente no sistema prisional, ele possa não jogar a toalha, né, não perder, né, totalmente o rumo de sua vida e tentar ali, né, se manter mentalmente bem para que ele possa sair daquela situação e voltar a viver em sociedade como uma pessoa comum, uma pessoa de bem, e buscar ali o sucesso